Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Instituto Fernando Henrique Cardoso pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, enfim, para falar sobre um tema tão importante quanto a economia do mar, o que o mar pode nos trazer. Então, eu vou começar rapidamente essa apresentação, que vai demorar os seus 20 minutos, dividindo os recursos de óleo e gás. Eu chamo a atenção não petróleo e gás, talvez, mas óleo e gás, porque petróleo é composto de óleo mais gás. Então eu preferiria chamar de óleo e gás, mas tudo bem, esse é um preciosismo acadêmico, talvez. Eu dividiria os recursos de óleo e gás do mar em dois primeiros temas em que eu vou falar, os convencionais e os não convencionais. Os convencionais são aqueles recursos em que o sistema petrolífero está operando como de costume, ou seja, nós temos uma rocha geradora e temos um reservatório de petróleo, que é a maior parte do petróleo extraído no mundo hoje e a sua totalidade do Brasil. Nós temos recursos também não convencionais, que são recursos em que eu preciso aplicar uma tecnologia para extrair esses recursos. Mas como eu vou mostrar em seguida para vocês, os recursos não convencionais, eles podem ser, em termos de volume, muito mais importantes até do que os convencionais. Um exemplo de recurso não convencional que está virando convencional é o shale gas nos Estados Unidos, ou gás de folhelho. Ele começou com a necessidade de uma aplicação de tecnologia bastante intensa e, portanto, era chamado de não convencional. Precisava haver uma intervenção no reservatório para que se pudesse extrair o óleo e o gás dos folhelhos, só como um exemplo. E depois, então, vou fazer umas considerações finais. Bom, eu venho do Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais da PUC, que é uma infraestrutura montada em parceria com a Petrobras, baseada na Lei de Investimentos do Petróleo. Nós temos hoje 92 pesquisadores e aproximadamente 5 mil metros de área construída de laboratórios e gabinetes para pesquisadores. Uma infraestrutura relativamente grande e relativamente nova também. Então, essas são as áreas de pesquisa. Basicamente, nós atuamos na linha do pré-sal e na linha dos recursos não convencionais. Eu chamo a atenção, para iniciar essa palestra, com talvez uma provocação, a capa de um livro. Ele é um livro que já tem talvez uns 10 anos, é um livro relativamente antigo, mas muito atual. 1.000 barris por segundo. 1.000 barris por segundo é a quantidade de petróleo que se consome no mundo hoje. Então, isso se faz 86 milhões de barris por dia, dentre os quais o Brasil produz mais ou menos 3 milhões. Então, a pressão pelos combustíveis fósseis é gigantesca hoje e nada indica que nós vamos deixar de utilizar os combustíveis fósseis no futuro próximo, nas próximas décadas, simplesmente por uma questão. Nós não temos uma alternativa hoje viável que pode substituir os combustíveis fósseis na velocidade que nós estamos consumindo, 1.000 barris por segundo. Então, talvez a maior pressão que vai acontecer para a substituição dos combustíveis fósseis é que eles vão terminar. Eles são um recurso finito, é um recurso não renovável, porque a taxa de extração é maior do que a taxa de renovação na natureza, então ele é considerado um recurso não renovável. Então, quando é que a exploração do petróleo vai atingir, se já não atingiu o seu pico, é uma incógnita também. Por quê? Porque não sabe quantos barris de petróleo ainda estão por ser descobertos. Nós sabemos hoje que nós consumimos mais ou menos 4 barris para cada barril que é descoberto. Isso significa que as reservas estão se exaurindo de uma maneira rápida. Até quando nós temos petróleo é muito difícil de saber, porque nós não sabemos quanto petróleo tem no mundo. Mas nós sabemos que não existe muito mais petróleo, não se deve partir do pressuposto que existem grandes reservas a serem descobertas. Mesmo o pré-sal, em sua plenitude, é uma grande reserva para o Brasil, mas ela não representa a salvação do petróleo do mundo. Dentro dessa taxa de consumo de 1.000 barris por segundo, o pré-sal, se nós fizermos uma conta muito simples, basta que nós fazemos uma estimativa de quantos barris nós temos no pré-sal, 20 bilhões, 30 bilhões, 90 bilhões, divide por 86 milhões, nós vamos ter o número de dias que nós temos de petróleo ainda só no pré-sal. Se a gente pegar o mundo inteiro, não é muito, não são muitos, talvez alguns meses ou anos, dependendo do cálculo que se faz da reserva. Então, isso é algo muito importante. A pressão sobre os combustíveis fósseis é muito importante. O Brasil, de certa forma, como nós gostamos de dizer aqui no país, abençoado por Deus, tem uma reserva relativamente importante, foi descoberta recentemente,
e uma possível grande reserva que ainda não foi descoberta, porque a exploração de petróleo no Brasil, embora ela tenha acontecido em quase todas as bacias sedimentares, como estou mostrando nesse mapa da minha direita, né, da direita de vocês também, com as áreas de bacias sedimentares, nós temos uma área muito grande. Foi mostrado aqui hoje pela manhã também, a Amazônia Azul é gigantesca. Então, a área inexplorada é muito grande também. E por que o petróleo no Brasil, uma parte desse petróleo, uma boa parte do petróleo está no mar? Porque ele está relacionado com o mapa da esquerda de vocês, que é o mapa que mostra a abertura dos continentes. Então, há mais ou menos 140 milhões de anos atrás, os dois continentes estavam unidos. E foi essa separação, ou o resultado dessa separação, que criou as condições de existência de petróleo no Brasil. Eu não vou entrar em detalhes do sistema petrolífero, porque eu acho que não é o caso, mas simplesmente explica um pouco por que uma boa parte desse petróleo está no mar. Não significa que todo, é bem possível que nós tenhamos petróleo, muito mais do que se imagina, no continente também, mas esse é o caso para uma outra palestra. Alguns aspectos importantes que são colocados durante a deriva ou a abertura desse oceano e que condicionaram a distribuição dos reservatórios de petróleo no mundo, e no caso agora no Atlântico Sul e no Brasil, algumas estruturas no fundo do mar. Está um pouco difícil de ver aqui, mas, por exemplo, essa daqui no quadrado, aqui, nesse quadrado, para o pessoal que está desse lado aqui nesse quadrado em vermelho, essa estrutura aqui, ela bloqueou em um determinado momento, durante a abertura do oceano, que ela foi como um zíper de baixo para cima, de sul para norte, ela bloqueou a passagem de água do mar, ela bloqueou a circulação de um mar aberto para o norte dessa estrutura. Então, ao norte dessa estrutura, nós tínhamos uma área restrita, em que se depositaram camadas de sal. Então, acima dessa camada, nós temos espessos, ou ao norte dessa estrutura, nós temos espessos depósitos de sal. Abaixo, não. Então, nós temos o pré-sal, só faz sentido, de certa forma, falar, acima dessa estrutura. Abaixo, portanto, a bacia de Pelotas do estado de onde eu venho, infelizmente nós não temos o sal. Nós temos o equivalente ao sal, mas não o pré-sal. Isso foi uma estrutura condicionada geologicamente. Mais ou menos essa estrutura de condicionamento, ela bate hoje ao norte, um pouquinho de Florianópolis, no sul da Bacia de Santos. Bom, então o que o que são os recursos convencionais que existem no mar brasileiro hoje, ou na zona econômica exclusiva, né? Nós estamos chegando no limite da zona econômica exclusiva, como foi comentado hoje pela manhã também aqui. Nós podemos subdividir os recursos convencionais que estão no mar em pós-sal e pré-sal. Então, pré-sal são todos aqueles depósitos que se formaram antes da deposição dessa camada de sal, por isso tem esse nome, pré-sal. E os reservatórios que estão após ou nas camadas sucedentes, ou que sucederam os depósitos de sal, são chamados pós-sal. Nesse mapa à direita de vocês, do Brasil, mostra que existe uma equivalência dos depósitos de sal e, portanto, pré-sal na América do Sul e no seu contemporâneo na África. Né? Uma vez eu falei que esses depósitos, essas condições para a formação desses reservatórios e desse petróleo foi formada ainda durante a abertura do Atlântico. Então, o seu correspondente também existe, em maior ou menor grau, no nosso lado do Atlântico Sul africano. Bom, então os convencionais, os depósitos que estão mais, entre aspas, talvez mais fáceis ou mais acessíveis, são os do pós-sal, simplesmente por uma questão de profundidade. Né? O pré-sal está muito mais profundo do que o pós-sal na maioria das situações, e eu tenho que atravessar geologicamente, né, e quando estiver fazendo uma perfuração, uma camada que pode chegar até 2 quilômetros de sal. E isso, do ponto de vista de engenharia de perfuração, é um desafio. Então, por isso o pré-sal foi descoberto muito posterior do que o pós-sal. Mas, na verdade, toda a cultura de petróleo do Brasil, desde que iniciou a cultura de petróleo do Brasil na década de 50, talvez uma exploração mais fundamentada, principalmente na Bacia do Recôncavo, no interior do Brasil, era um modelo similar ao modelo do pré-sal, o que a gente chama de um modelo de rift. Então, a cultura brasileira na época era para algo muito mais similar ao pré-sal do que o pós-sal. Então, com o desenvolvimento e a ida para o mar, na década de 70 e 80, e com os grandes achados no pós-sal, o pré-sal ficou, de certa forma, negligenciado, mas já se sabia de sua existência. Porque se sabia que o óleo produzido no pós-sal, na verdade, ele vinha do pré-sal. Ele migrava, atravessava toda essa barreira de sal
e chegava a abastecer os reservatórios do pós-sal. Então já se sabia da existência, mas não da grandeza e da magnitude, porque não se tinha tecnologia, nem condições, nem talvez recursos para perfurar a camada de sal. Bom, vamos adiante. Então, o que significa? Essa é uma seção geológica, vamos dizer assim, das bacias marinhas, aqui no caso a bacia de Campos, em que mostra a camada de sal, que é essa camada azul aqui, toda pontiaguda, vamos dizer assim. O que está embaixo é a camada do pré-sal, e o que está em cima dessa camadinha azul, essa camada azul aqui, ou são os depósitos do pós-sal acima e do pré-sal abaixo. Então, basicamente, em termos de recurso de óleo e gás que se tem nas bacias marinhas convencionais, a gente fala de pré-sal ou pós-sal. Com relação ao significado do pré-sal hoje, que se tem em termos de recursos, né? O Brasil hoje ocupa lá a 20ª, talvez, posição, acho que é isso, no ranking dos países com reservas. Ali nós estávamos ainda, na época, não computando os depósitos do pré-sal com 12 bilhões de barris, é o que estava na ANP alguns anos atrás. Uma expectativa muito realista colocaria imediatamente, adicionaria a esses 12 ou 16, dependendo do caso, bilhões de barris, mais 20 só do pré-sal. Isso daria ao Brasil uma condição de passar para o 17º, desculpe, agora que eu estou lendo ali, eu estava sem óculos, até o 11º, talvez, ou 12º detentor de reservas, não produtor, mas detentor de reservas. Né? Eu chamo a atenção de vocês, Estados Unidos, por exemplo, está ali em 11º em detentor de reservas, mas ele é o primeiro produtor mundial hoje, com 11 bilhões de barris por dia, quase 4 vezes a produção brasileira. Se nós fizermos uma estimativa um pouco mais otimista, com 90 bilhões de barris, o Brasil cola na Venezuela, passa a ser o 6º detentor de reservas mundiais. Estimativas extremamente otimistas, eu diria até talvez não muito realistas, falam em 340 bilhões de barris ainda por serem descobertos no pré-sal. Isso colocaria o Brasil em primeiro lugar nos países detentores de reservas, o que é um pouco, talvez eu diria bastante exagerado, mas de qualquer maneira, provavelmente nós estamos entre os 90 e os 20 bilhões em termos de recursos ainda possíveis de serem descobertos no pré-sal. 20 bilhões eu acho que é um pouco conservador, 90 bilhões talvez um pouco, de repente, otimista, talvez nós estamos no meio. Então é isso, possivelmente, só do pré-sal que ainda pode ou deve sair das bacias, como eu falei, daquela estrutura para cima, da bacia de Santos, em direção ao norte, principalmente Santos, Campos e Espírito Santo. Tá? Então, talvez isso ajude ao PIB, né? Ao cálculo do PIB do mar. Bom, o pré-sal ele tem uma questão relativamente interessante, que é alguns campos do pré-sal, na bacia de Santos especificamente, eles possuem uma contaminação bastante acentuada com dióxido de carbono, o CO2, popularmente conhecido como gás carbônico. Esse dióxido de carbono ele é um contaminante natural, ele ocorre lá junto com o reservatório e com a tecnologia atual eu não tenho como produzir o óleo e o gás do pré-sal sem produzir o CO2 junto. Eu não posso vender o gás natural ou o óleo do pré-sal com mais do que 2,5% de CO2. É preciso ter esse limite. Existem casos em que eu chego a 20% ou até algumas dezenas de pontos percentuais de CO2. Então, isso gera um problema, porque, como é feito em outros lugares no mundo, quando eu tenho essa contaminação do CO2, que não é uma particularidade do pré-sal. As empresas, elas separam o CO2 para poder rebaixar a especificação de mercado e liberam o CO2 para a atmosfera. Isso gera, ou geraria, um pênalti de emissão para os barris de petróleo que seriam produzidos do pré-sal, indesejado, talvez do ponto de vista político para o Brasil, internacionalmente, e talvez para as empresas que estejam operando também aumentar suas emissões, porque esse cálculo tem que ser feito, esse cálculo da emissão. Não é a emissão, então, desses barris, ele não é só durante a queima do petróleo ou dos seus derivados, mas a própria produção. Então, o que se pode fazer? Você pode reinjetar e é o que está se fazendo, reinjetar esse dióxido de carbono, ele tem que ser separado, ele é reinjetado, e com isso, com essa reinjeção, eu consigo produzir mais petróleo, eventualmente, do que eu produziria. É o que a gente chama de produção avançada ou terciária de petróleo, ou recuperação terciária de petróleo. Ali está em EOR, em inglês, é Enhanced Oil Recovery.
no slide. Com isso, eu consigo varrer melhor o reservatório de petróleo e produzir mais óleo. Então, eu aumento, basicamente, as minhas reservas. Lembrando que reserva é tudo aquilo que eu consigo extrair, não necessariamente tudo aquilo que está embaixo, mas todo aquele petróleo que está lá embaixo, mas todo aquele petróleo que eu consigo extrair. Então, eu consigo aumentar as reservas de petróleo fazendo isso. A outra também hipótese interessante é a sua utilização desse CO2. É possível, o CO2 é uma molécula bastante estável, então é muito difícil quebrá-la energeticamente. Então, para fazer isso, eu preciso botar bastante energia no processo. Com isso, eventualmente, eu gasto mais energia, que não é uma coisa desejada, do que o produto que eu vou gerar, por exemplo, metano, ou etanol, ou butanol, vai me gerar de energia. Então, eu preciso ter tecnologia ou estudar formas de quebrar essa molécula de CO2 de uma maneira eficiente energeticamente para poder transformar ela em um álcool ou um combustível, como metano ou hidrocarboneto combustível. Então, isso é algo que está se pensando também. Bom, então, rapidamente, dentro dos meus 20 minutos, agora nós vamos passar para o que pode existir de depósitos ou de recursos ditos não convencionais em solo marinho, ou nas bacias marinhas brasileiras. E aí agora eu estou falando de Foz do Amazonas até Bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Uma das recursos talvez mais importantes em termos de óleo e de gás que nós temos são os ditos hidratos de gás. O que são hidratos de gás? Como está ali, perdoem também o preciosismo acadêmico aí para mostrar exatamente, mas é que é uma substância relativamente nova para a maioria das pessoas, embora ela esteja no planeta habitando há muito tempo. É uma espécie de gás congelado, não é exatamente esse o termo preciso que se deve usar, mas é uma espécie de gás congelado no fundo do mar. A água, quando eu tenho altas pressões, equivalentes a mais de 500 metros de lâmina d'água no fundo do mar, eu tenho a presença, a temperatura baixa no fundo do mar também, próximo de 3 ou 4 graus, e o gás natural, ou metano, eu formo essa estrutura que aprisiona o metano lá embaixo. Então, ao invés desse metano ir para a coluna d'água e chegar na atmosfera, ele acaba sendo aprisionado lá embaixo. Os japoneses são os primeiros a usar, a tentar recuperar esse metano, que é o gás combustível, a partir do aproveitamento desses hidratos de gás, por assim dizer. Eles pretendem, até 2018, ter uma tecnologia madura, ou pelo menos em estado inicial de maturidade, para produzir comercialmente. A expectativa deles é que em 2018. Eles já tentaram fazer isso alguns anos atrás, mas ainda necessita de desenvolvimento tecnológico. Então, aqui basicamente é um gelo que queima, né? Essa é uma foto de um hidrato de gás queimando. E aqui aparecendo junto do sedimento marinho, cimentando praticamente os grãos de sedimento. E o que é interessante com relação aos hidratos de gás, talvez muito interessante, é que a quantidade de metano que existe em todo o mundo, nas bacias oceânicas do mundo, na forma de hidratos de gás, é mais do que o dobro, ou do que todos os outros combustíveis fósseis somados, do que todo o óleo, o carvão e o gás somados. Então existe uma quantidade enorme desse recurso disponível em todas as bacias oceânicas do mundo. A grande dificuldade é como extrair esse gás que está congelado. É preciso dissociar esse gás para poder extraí-lo. Então, esse é o desenvolvimento tecnológico e é isso que o Japão está investindo. Os Estados Unidos também já investiu, o Canadá tem investimentos. Os principais países que lideram a produção de gás não convencional ou que estão de olho no futuro dos combustíveis fósseis têm dedicado bastante atenção para isso. Então, essa pirâmide aqui mostra, a pirâmide da esquerda ali, por exemplo, mostra para vocês a quantidade de hidrato de gás, seria o volume de hidrato de gás disponível nos Estados Unidos, e a pirâmide azulzinha do lado é a pirâmide de gás todas as outras fontes de gás natural dos Estados Unidos. Então, a quantidade de hidrato de gás é muito grande. O problema é a dificuldade tecnológica para se extrair esse gás. No Brasil, nós temos 2 locais principais com a existência de hidrato de gás, e nós estamos investigando os 2 na PUC do Rio Grande do Sul. São exatamente nos extremos do país, por uma coincidência talvez geográfica, na Bacia de Pelotas e na Bacia da Foz do Amazonas. Está passando. É um mapa meio pesado, ele vai... Foi. Bom, nós desenvolvemos um projeto em conjunto, estamos na segunda fase agora de ir
ao mar para tentar amostrar esses recursos de hidratos de gás, verificar, quantificar e trazer para a superfície, para ser analisado em laboratório, esses recursos. Nós já fizemos isso na bacia de Pelotas e estamos fazendo isso na bacia da Foz do Amazonas. Então aqui são algumas imagens ilustrando o trabalho do pessoal no navio. Nós fizemos já 5 missões exploratórias na bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Os recursos para o Brasil são consideráveis, né, 480 trilhões de pés cúbicos. Isso não é um recurso, desculpe, essa é uma estimativa de recurso de 480 trilhões de pés cúbicos para a bacia da Foz do Amazonas e 700 trilhões de pés cúbicos para a bacia de Pelotas. Claro que isso é apenas uma fração do que possivelmente é ou será aproveitado, se um dia for aproveitado esse recurso. Bom, a primeira descoberta de hidrato de gás no Brasil foi conduzida por esse trabalho que eu falei há pouco para vocês, entre a PUC do Rio Grande do Sul e a Petrobras. Nós publicamos um artigo científico, inclusive, e ele foi a primeira vez que isso foi feito na margem brasileira. Na verdade, se nós pegarmos o Atlântico Sul ocidental, isso é a primeira descoberta de hidratos de gás do Atlântico Sul ocidental. Então, é muito importante. Embora nós tínhamos indícios indiretos da presença de hidratos de gás através de seções sísmicas, né, com ecografias do fundo do mar, nós nunca tínhamos recuperado. Então, em 2011, na verdade, mas a publicação só saiu esse ano, em 2015, nós retiramos o hidrato de gás pela primeira vez do fundo do mar no Brasil. Tá. Bom, um outro recurso não convencional, potencial, que existe no Brasil, é bem menor do que os hidratos de gás, são as camadas de carvão e o gás relacionado principalmente às camadas de carvão, chamado metano em camadas de carvão, que pode estar contido na camada de carvão ou pode ter migrado para as camadas que estão acima. Se nós olharmos as jazidas de carvão do Brasil, a jazida de Santa Terezinha, aqui no Rio Grande do Sul, e a jazida sul-catarinense, perto de Laguna, elas simplesmente acabam na linha do mar. A gente sabe que geologicamente isso não é o que acontece. Essas jazidas elas continuam por baixo dos sedimentos que formam as planícies costeiras até uma posição, de certa forma, indeterminada e desconhecida hoje. Então, é um recurso que pode ser eventualmente considerado. A ideia era trazer aqui, eu acho, todos os recursos de óleo e gás que poderiam estar contidos enfim, na nossa plataforma continental. Então, eu trouxe esse como um outro exemplo. Esse tipo de recurso, o gás natural, não a exploração do carvão em si, mas a exploração do gás que tem no carvão já é realidade na Austrália, como uma forma de metano não convencional economicamente explorado na Austrália e na Nova Zelândia. E alguma coisa nos Estados Unidos. Bom, falou-se bastante da elevação de Rio Grande aqui pela parte da manhã. A elevação de Rio Grande foi alvo de um estudo da CPRM e também de um mergulho com um submarino japonês tripulado. Inclusive, nós participamos com um dos nossos pesquisadores nessa expedição. Que demonstra que essa região, talvez ela não seja eventualmente... Esse mergulho não demonstrou isso, mas existem evidências, ou pelo menos pistas, de que podem haver outros tipos de recursos energéticos que não só os minerais que foram comentados hoje, as crostas lá de cobalto, por exemplo, ou as crostas bimetálicas que foram encontradas nessa área. Então, possivelmente nós falamos também sobre a legislação nessa área, que era algo indefinido hoje pela manhã. É uma questão em aberto. Bom, então, como considerações finais, nós temos significativos recursos energéticos ainda com potencial no pós-sal. Como eu falei no início, a costa brasileira é gigante, né? A Amazônia Azul também é gigante, e seus recursos, portanto, assim como a Amazônia Verde, a Azul é bastante desconhecida também. Enormes recursos energéticos no pré-sal, que já estão descobertos e estão em fase de exploração, novas descobertas vindo. Importantes recursos energéticos em potencial na forma de hidrato de gás, esses já também descobertos, existem esses hidratos de gás. Uma questão é se vale a pena retirá-los e como retirá-los do fundo do mar. E os recursos energéticos nesse carvão que eu falei para vocês, submerso, se isso é algo, se existe gás nesse carvão que possa ser aproveitado, não o carvão minerado, mas o gás que está contido nele. E esse potencial de exploração na elevação de Rio Grande, né? Será que existe esse potencial para gás? Será que a elevação de Rio Grande é um pedaço de crosta continental que ficou perdido durante a abertura dos oceanos ou não? Ela é simplesmente uma exumação do manto. Então, uma série de detalhes precisam ser melhor esclarecidos para que se tenha uma informação mais precisa, vamos dizer assim, da quantificação desses recursos. Então, era isso que eu queria apresentar. Eu acho que eu já fechei meus 20 minutos exatamente agora. Agradeço a atenção de todos.